Gestão das emoções e segurança psicológica. Esse título possivelmente chamou a sua atenção se você está aqui. Não tem a ver aqui com segurança do trabalho. Eu estou com uma convidada muito especial que vai conversar comigo sobre o que é a origem, as suas aplicações dentro da vida pessoal e da vida profissional também. Mas vou fazer um convite para você antes. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, é claro, sugestões, críticas com elegância na palavra, certo? Não estou pedindo aqui palavras que vão enriquecer o vocábulo das pessoas, mas a elegância é a educação nas palavras. Eu tenho a honra e o prazer de estar com a minha amiga aqui, a psicóloga Aline Dota. Ela é mestre em neuromarketing. Inclusive, a formação dela foi antes que o meu mestrado profissional. Ela estava na primeira turma, eu fui da segunda turma, foi lá que nos conhecemos. Ela tem especializações na área de gestão de pessoas e dinâmica dos grupos. Ela vai dar uma diferença aqui para vocês em relação à dinâmica de grupo e dos grupos. Trabalha há mais de 20 anos, mesmo que não pareça, tá, gente? Não pareça, 20 anos na Aline Dota Desenvolvimento Humano Organizacional, atendendo diversos clientes de pequeno, médio e grande porte. Amiga, obrigado por aceitar o convite e estar aqui comigo no meu canal. Matheus, é uma honra gigantesca estar aqui com você. Você sabe o quanto eu admiro você, o teu trabalho, os teus estudos, então eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Poxa, Aline, obrigado. Eu que agradeço nessas longas conversas no WhatsApp que já tivemos e temos ainda em relação aos desafios da vida, os artigos científicos, os trabalhos que vamos organizando e trocando figurinha. Então, é muito bacana quando a gente tem pessoas e amizades, assim, profissionais e pessoais que vão desenvolver, né, crescer mais ainda as nossas vontades de viver e experimentar a vida e também conhecer mais, ler livros e artigos. Isso é muito gostoso. Então, obrigado, Aline, de novo, por você estar aqui. Aline, já vou começar uma provocação com você. Quando nós estávamos falando sobre isso, você comentou sobre segurança psicológica, eu até brinquei com você e falei, olha, mas tem relação com isso com segurança de trabalho? O que seria? Explique para nós, quem está aqui, independentemente da profissão da pessoa, se é psicólogo, se é gestor de recursos humanos, professor, pai, mãe, fazer uma origem aí sobre isso e depois os tipos que você comentou para mim, que há também, como aplicar isso na vida pessoal, principalmente também na profissional. Então vamos lá. Matheus, para a gente começar a entender sobre segurança psicológica, é muito importante que a gente possa entender a influência da emoção no comportamento. Né? Nós estudamos neurociência e busquei, inclusive, o mestrado para poder aprofundar esse equilíbrio tão importante no mundo organizacional, que é o meu foco de negócio, que é o que eu faço, que é o que eu amo fazer, né? Que é poder entender a pessoa sob essa ótica da psicologia e sob a ótica, então, da neurociência. Então, sou apaixonada por esses dois universos e eu utilizo esses conhecimentos para desenvolver as pessoas dentro das organizações. Então, esse termo segurança psicológica, ele na verdade surgiu na minha vida em função de uma demanda de um cliente, né? Um cliente que é a maior cervejaria, uma das maiores cervejarias do mundo, né? Então veio com essa demanda. Precisamos aplicar e construir uma cultura de segurança psicológica aqui na nossa equipe. Perfeito. E aí fui buscar, né, informações, porque eu acredito que o meu trabalho se diferencia justamente por poder entender na prática o que é aquilo da teoria, que é as nossas discussões, né, Matheus? Que eu gosto muito né, dessa troca assim com você, de trazer essa coisa da realidade, das organizações e poder, de alguma forma, que os artigos científicos ou que a ciência possa ajudar a desenvolver aquela pessoa dentro da organização. Perfeito. E aí, aonde que foi, assim, o grande pulo do gato? Foi que quando eu comecei a estudar, a buscar referências sobre segurança psicológica, tinha muito a ver com neuroliderança, que é o meu carro-chefe, né? Perfeito. Então, eu comecei a estudar. Tem um livro que é o clássico, né? A Organização Sem Medo. E conforme eu ia aprofundando os estudos em relação à segurança psicológica, fazia um link muito forte, muito grande com a neuroliderança. Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é a segurança psicológica, que ela não está relacionada com a segurança do trabalho, né? As organizações, né? Enfim, a área da segurança do trabalho, ela atua na área da prevenção, enfim, quando a gente fala da segurança física das pessoas em Perfeito. especial. Os trabalhadores, né? ali, né? Os trabalhadores não é a minha área de atuação, mas como eu trabalho nas organizações, entendo, assim, um pouco do funcionamento, né, de um setor, por exemplo, de segurança do trabalho, né? Agora, quando nós falamos em segurança psicológica, é justamente
construir, porque é uma construção, um grande desafio, construir um ambiente e construir relações que a pessoa se sinta segura para poder entregar o seu melhor. Então, basicamente, falando assim de uma forma bem resumida, a segurança psicológica é isso. Para a gente poder aprofundar, eu vou te convidar você e a quem está aí nos assistindo para fazer aqui um exercício, pode ser? Legal, vamos lá. Gosto de exercícios práticos. Mas só para as pessoas lembrarem aqui, Aline, isso não significa que antes de iniciar esse exercício, para clarear aí, talvez a pessoa esteja um pouquinho confusa, não é necessariamente você numa consultoria, mas isso você também é professora, também em instituições onde você atende aí, dá aula para vários líderes de N organizações, né? Independentemente aí da formação, se é cervejaria ou não, enfim, outras, bancos, né? Líderes de bancos. Isso é importante aí. Eu vou fazer um parênteses, vou até fazer um parênteses, porque às vezes quando eu apresento, quando eu vou para aula, para sala de aula, alguma palestra, algum evento, as pessoas olham para o meu currículo lá, meu portfólio, e tem grandes clientes, né? Clientes enormes, né? Enfim, por exemplo, a Coamo, né, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina, a própria Ambev, que mais? Grandes companhias, BASF, Bayer. Atende bancos também, né? Não sei se é o Sicredi. Instituições financeiras, várias instituições financeiras, né? E atendo clientes pequenos, às vezes um empresário, dono de uma farmácia, dono do escritório de contabilidade. E as pessoas olham, nossa, mas um dia está em São Paulo, outro dia está no interior do Rio Grande do Sul, lá numa fazenda, né? Trabalhando com desenvolvimento humano, né? Então as pessoas olham lá as minhas redes e ficam, nossa, está lá na Paulista e está lá no interior, na fazenda, né? Então, só para as pessoas terem como a aplicação é ampla, né? Dentro da parte organizacional. Muito, porque a gente está falando de gente. Exato, comportamento humano. Gente, então quando eu olho assim para o meu portfólio, fica muito claro a questão da moldura, né? Que é sim olhar para a organização, que é olhar para o ambiente que a pessoa está inserido, que é olhar para a cidade, para o local que tem as suas particularidades. Agora, a essência é o quê? Gente. Né? Então, poder trazer esses conhecimentos para aplicar nas pessoas no universo dela, independentemente se elas estão lá na capital, né, lá em São Paulo, lá na Paulista, né, ou se elas estão aqui em Sertão, no interior de Sertão, que é uma cidadezinha perto, que eu tenho um cliente aqui que tem uma fazenda. Né? Então, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, a gente está falando, né, de seres humanos. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço aí esse equilíbrio entre a psicologia e a neurociência. Né, que é olhar para o indivíduo de forma única, eu entendo a psicologia dessa forma, que olha a gente como indivíduo, como ser único, com motivações e necessidades. A perspectiva subjetiva dele, né? Particulares, exatamente. E a neurociência que empresta esse olhar, eu diria até assim, ó, mágico, porque eu sou apaixonada mesmo pelo conhecimento do cérebro, né? E olhar a gente, como a gente funciona, então, enquanto espécie, enquanto ser humano. Então, esse equilíbrio, eu acho assim, ó, fantástico, encantador, né? Encantador, exatamente, essa é a palavra, né? E ele é mais legal, mais bacana, interessante e apaixonante, mesmo sendo complexo, é quando as pessoas que você, na aula, né, eu também dou aula, sou professor, e os alunos compartilham depois nas redes sociais esse conhecimento da questão da regulação das emoções, entender isso, quando um líder, principalmente um gestor, Aline, olha, eu estava passando atividades e tarefas que para pessoas que eu acreditava que tinham recursos para se encaixarem dentro daquela habilidade específica, mas eu percebi que não, era um outro grupo específico, então vai ter esse reajuste comportamental, né? E aí as coisas entram no flow. Exatamente, Matheus. E é importante de desenvolver isso tanto no líder quanto no liderado, no sentido até da cultura da empresa. Né? Porque a gestão da emoção, o gerenciamento da emoção, ela está relacionada justamente a isso, a melhorar o nosso comportamento. Né? Então, quem não precisa melhorar o comportamento? Todos nós precisamos, né? Não existe alguém que não precise desenvolver a inteligência emocional, né? Então, enfim, e ela também, e é tão bacana porque ela também é uma parte, ela também está alinhavada com a segurança psicológica. Então, se a gente pegar esses universos da segurança psicológica, da inteligência emocional e da neurociência aplicada ao business, da neuroliderança, a gente vai ver que elas têm uma linha que une de certa forma, né? Porque a gente está falando, todas elas falam em emoção, todas elas falam em gestão da emoção, né? A gente sabe, com a neurociência, né, quando a gente estudou lá o nosso mestrado, né, que a gente inclusive conversava, né, Matheus, muito sobre essa questão do comportamento automático, do emocional, o quanto o emocional interfere na nossa tomada de decisão. E se a gente não olhar para isso, a gente está sendo negligente, né, se a gente olhar só para o nosso lado racional, né?
Tá, Então, e aí como é que entra essa dinâmica que você comentou com a gente? então, aí eu ia comentar com vocês, assim, com você e com quem está nos assistindo, para a gente pensar um pouquinho justamente a respeito do que a gente está falando, que são as nossas Tá. emoções, né? Então, imagine, né, acredito que todo mundo que está nos assistindo já teve ou tem dias tensos no trabalho, né? Aquele dia, assim, que foi pesado, que as coisas aconteceram fora do programado, que foi um dia muito tenso, dia de auditoria, né? As pessoas costumam ficar bem tensas, né? Tenso, né? Enfim, aquele dia que dá, assim, tudo às vezes meio errado, e aí a gente chega em Há um casa esgotamento ali, estressado, cognitivo emocional, né? exato, cognitivo e emocional, exatamente. E aí a gente chega em casa, assim, né, e imaginem que a gente chega em casa, outra caminhada, porque eu vi lá no curso do Matheus, que eu sei que tu fala muito sobre isso, né, Matheus? Sobre exercício físico, Exato. né, a importância do A exercício relação da físico, saúde né, mental com Matheus? física, né? Exatamente. Aí a pessoa tem essa informação e vai caminhar. Não, o dia foi tão tenso hoje que eu vou Dá uma caminhar. caminhada. E aí a pessoa começa a caminhar, né, a gente já sabe que começam vários, né, químicos aí a Os pouquinhos de trabalhar no reações para nosso relaxar, endorfina. exato, e a gente começa, né, endorfina, e aí a gente de repente para numa paisagem, né, que a gente às vezes não percebe no dia a dia, né? Tá tão automático que a gente não percebe. Aí para e começa a apreciar uma paisagem, né? Observa lá uma árvore, enfim, e aí tá ali, nossa, olha só, e aí aquele estado já tá totalmente diferente de quando a gente saiu de casa para caminhar, né? A gente já tá relaxado, já estamos, né, nos sentindo bem, já estamos em outra perspectiva, né? Perfeito. E aí imagine que você está então nesse lugar apreciando, contemplando, né, essa natureza, e imagina que quando você olha para o lado vem um cachorro com dentes enormes assim na sua direção, né? Ele está vindo na sua direção. O que acontece nesse momento, Matheus? Eu imagino o que você vai falar, mas eu vou deixar para as pessoas que estão assistindo deixar um comentário aqui antes de você justificar qual é esse processo físico-químico que acontece no nosso sistema nervoso central e periférico. Exatamente, né? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, nossa, a Aline saiu correndo. Eu falo, e antes de sair correndo, tem tanta coisa que acontece, né? Milissegundos que a Porque, pessoa nem percebe, né? nossa, a pessoa nem percebe, né? Então, quando o cérebro registra essa informação, cachorro bravo, uma série de circuitos neurais são disparados no nosso sistema, muda tudo, né? A nossa pupila dilata, as pessoas acham que é só o frio na barriga, né? Ah, eu tenho frio na barriga. Não, frio na barriga é só um pedacinho de tudo que acontece, né? Mas a gente fica, a nossa pupila dilata, a boca fica seca, né? O coração, né? Dispara, né? Adrenalina, dispara, enfim, né? Toda essa fisiologia que muda. E eu gosto muito, eu brinco até com os meus alunos, coloco um asterisco nessa informação agora, né? Que nós ficamos hipervigilantes e Hipervigilância, perfeito. principalmente com hiperfoco, Perfeito. certo? Toda a minha atenção vai ficar direcionada para aquilo que está colocando em risco a minha vida, né? Você não Por vai aquilo que está apreciar ali o sol que está ali, a não, luz da árvore, acabou tudo. acabou tudo. Matheus, eu falo até o seguinte, ó, eu falo, pode passar para os meninos a Paola Oliveira do lado, ou Caio Castro, que a gente infelizmente Caio não vai Castro, eu nem vi o Caio Castro. lindo, lindo, né? Então, o que acontece? A gente não vai ver. Por quê? Porque toda a nossa atenção vai estar direcionada no cachorro, certo? Aline, o que isso tem a ver com segurança psicológica e com o mundo corporativo? Tudo. Porque quantas vezes, né? Eu brinco que a área de RH às vezes sofre bullying, né? Minha área chão, minha área base é RH. Né? Às vezes o RH, dependendo dessa construção da segurança psicológica e do vínculo, se eu chegar lá para um liderado, ou tendo um papel de líder ou de RH e falar assim, passa lá na minha sala final do dia. Nossa Senhora. Conforme for esse entorno todo, aí ele vai disparar esse sistema de alarme quando o chefe, o líder, passa essa informação para ele, né, Aline? Exatamente isso, Matheus. E não só no ambiente de briga. Porque às vezes o ambiente que não tem briga também não tem segurança psicológica. Perfeito. Por isso que é um desafio, não é algo, quando a gente fala em implantar segurança psicológica, é justamente criar estratégias para fazer o quê? Diminuir a ameaça. Né? Porque quando diminui a ameaça, o nosso cérebro, de forma dicotômica, né? Isso, muitos estudos relacionados à neuroliderança, quando nós temos a diminuição da ameaça, a gente tem um aumento da recompensa. Né? Esse é um dos princípios da neuroliderança. Então, por isso que eu falei, né, no início, que tinha muito a ver, quando eu comecei a estudar a segurança psicológica, com a neuroliderança. Porque a segurança psicológica, ela implica justamente em quê? Reduzir a ameaça. Os estudos da neuroliderança complementam isso, inclusive falando que aumenta a recompensa. Quando a gente faz esse movimento de diminuir a ameaça, a gente aumenta a recompensa. Né? Então, Então, não por seria exemplo, só, igual você falou, não seria só
a briga, mas sim a discussão de um projeto novo, né? Só de eu pensar que eu sei que se eu compartilhar minha ideia com a Aline, possivelmente as pessoas não vão gostar, ou ela também vai me criticar, então a gente antecipa nesse cenário. O cérebro trabalha em predições que vai criar cenários hipotéticos no futuro, em relação ao que nós nem sabemos o que vai acontecer. E quando eu sei que a Aline, que trabalha comigo, a gente já teve inúmeras discussões, já é um ambiente tóxico, porque de fato o ambiente não aconteceu, mas na minha cabeça eu já crio cenários catastróficos. Exatamente. Matheus, e é muito interessante, porque assim, ó, eu já trabalhei mais de. Eu estava contando esses dias o número dos meus clientes: 298 clientes de consultoria que eu já fui, fora a aula, né? Fora aulas, que daí é um cálculo que eu nem sei fazer. Mas nesses 297 clientes, né, o que acontece? Eu fui e prestei o serviço de consultoria, realmente de encontrar uma solução para um problema. Né? Então, por exemplo, assim, ó, não foi uma nem duas vezes que as pessoas me falam assim: nossa, Aline, eu conheço o meu líder pela forma que ele está vindo caminho, escutando o passo dele chegando. Olha que legal, interessantíssimo. Eu já sei como ele está, né? É muito legal. Hoje então, o dia vai ser difícil. Ele nem chegou, né, na sala, o pessoal já nem pensa, chegou, ele nem chegou. Nem chegou, mas eu já ouvi o passo dele na escada e eu sei como é que ele vai estar. Né? Então, olha que dado importante isso. Né? Se a gente pensar que para eu entregar o meu melhor, porque eu posso ter uma ideia incrível, eu posso ter um projeto maravilhoso, eu posso ter uma solução, porque muitas vezes a solução, por exemplo, de um layout de fábrica, a solução de um processo, para otimizar um processo, quem sabe é a pessoa que está lá. Que tá lá embaixo. Não quem tá lá na cadeira executiva, lá em cima, desenhando. Às vezes não é. Às vezes a própria interação deles vai fazer com que algo incrível aconteça. Mas se a pessoa que está lá na ponta, seja lá dentro da fábrica, ou seja, na sua mesa de escritório, não tiver um ambiente em que eu possa dizer, Matheus, olha aqui, ó, vamos pensar aqui nesse processo. Eu penso que se a gente fizer assim, pronto. Se eu não tiver essa liberdade com você, de poder expor uma ideia, de poder fazer uma pergunta, acabou tudo. Não vai, esse processo não vai para frente. Então eu vejo que muitas vezes as companhias gastam fortunas trazendo pessoas de fora, sendo que a resposta tá ali embaixo, ou o início da resposta tá ali, né? Então, e por que essa resposta não aparece? Porque a pessoa não tem segurança psicológica para poder falar, não tem uma relação, né, com o seu líder, uma relação com a sua equipe, e isso é muito importante, porque a construção da segurança psicológica, ela é sim de responsabilidade do líder. E pensando num mundo ideal, isso tem a ver com a cultura organizacional, com o efeito em cascata, né? De quem toma a decisão, tomar a decisão de realmente fazer valer aquilo que está se propondo, quando a gente fala em uma implantação de segurança psicológica, é realmente decidir, e não para cumprir protocolo, né? Porque muitas empresas fazem isso, não, a gente tem um programa aqui, tipo check ali. Aí não pode mudar, é assim, sempre foi assim, né? Ou se não, assim, no sentido, Matheus, de dizer assim, a gente tem esse programa aqui de qualidade, tá aqui, os documentos estão todos ok. Mas no dia a dia, isso não acontece. É outra história. É que eu falo, a teoria ali no papel é bonitinha, gostosinho, tá ali, é um padrão, mas na prática a teoria é outra. É outra, né? Então a segurança psicológica ela está muito mais relacionada com a vivência do que de fato com ter um programa lá lindo. Olha, temos aqui um programa, né? Então o diretor, o dono do negócio, o tomador de decisão, tomar essa decisão, né? Investir nisso no sentido, né? Não só financeiro, mas emocional também, investimento de tempo, para que esse efeito ele fique em cascata, de cima para baixo. Então, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas é só responsabilidade do líder? O líder tem que ser o primeiro a fazer valer, né? Nesse efeito cascata. Mas todo mundo da empresa, a pessoa que está lá na equipe, ela também tem a sua responsabilidade para contribuir, para construir esse ambiente de segurança psicológica. Né? Não adianta o líder chegar, vamos fazer, o líder, né, querer fazer, e a pessoa que está lá embaixo, né, não está aberta. Ela está, entre aspas, traumatizada ou mais fechada em relação a essa abertura, né? Olha, é legal você falar isso, porque para a gente clarear mais aqui para as pessoas assistindo, um líder ou até uma pessoa que trabalha ali, um liderado com outros colegas, você tem algo nessa segurança psicológica que a gente pode trabalhar como se fosse caminhos ou pilares para sustentar isso e ir lapidando cada um desses pilares, e aí sim ter uma liderança mais efetiva, uma empatia maior em relação a isso, a tentar expressar o que pensar, antecipar, tá bom, o cérebro trabalha em predições, então deixa eu antecipar o que talvez a Aline vai pensar numa perspectiva construtiva, né? O que eu posso lapidar essa ideia e juntos colocarmos em prática aquilo que será menos desconfortável, porque mudar é desconfortável, né? Então, trabalhar em equipe essa conversa
na equipe, vai diminuir o desconforto onde cada um pode se encontrar nessa relação, nessa mudança. Há esses pilares, há caminhos que podemos entender melhor, e aí cada um que está assistindo se identificar, poxa, nesse caminho eu acho que a gente pode melhorar, nesse outro, acredito que tá bacana. Então, a segurança psicológica, quando eu aprofundei esses estudos, e depois, se você quiser, Matheus, eu posso compartilhar o livro, mas o nome do livro aqui, ó. Depois eu até posso eu coloco aqui a compartilhar. referência embaixo, eu mando a referência embaixo. Ótimo, ó. A Organização Sem Medo, legal. Exatamente, criando segurança psicológica no local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento. Então, esse livro aqui, ele é um pioneiro, base, né? sim, é a base, né? A autora, né, ela pesquisou vários artigos e ela veio, então, com essa ideia, com essa teoria que é super aplicável, né? Como eu falei, como eu comentei no início, né, veio esse desejo de um cliente, e aí realmente eu estudei, fizemos um trabalho de 1 ano e meio, mais ou menos, né, até hoje. Então, a gente colheu frutos, né, da implantação. Não é algo simples, né? Mas imagino. É algo que é possível, né? É possível, sim. É possível. E depois que eu acabei tendo essa experiência com esse cliente, com esse grande cliente, eu acabei levando também isso para outros clientes. Né? Então, isso que é legal, né? Quando você tem uma ideia, poder contribuir com outros clientes. Vai adaptando em cada um desses clientes. Vai adaptando, exatamente, né? É por isso que é tão importante, né, Matheus, quando a gente fala em chegar em uma organização, fazer um bom diagnóstico organizacional, isso é muito importante, né? Porque as soluções, elas são diferentes, né? A gente sabe, você trabalha com palestras, você também é assim, e eu sei porque a gente conversa sobre isso, a gente até tem um esboço, um escopo, né? Mas nunca vai ser igual, concorda? Exatamente, a gente vai estudar o cliente, acho que esse é um diferencial, né, Matheus, do nosso trabalho, do meu e do teu, e talvez isso é uma das coisas que nos conecta para entregar o melhor para os nossos clientes, né? Então, essa adaptação é muito importante. A minha sugestão sempre é essa, fazer um bom diagnóstico, ver realmente o que a empresa precisa, o líder no seu papel, né, poder olhar para a equipe dele, olhar para o time dele, ver de fato, né, se a empresa, por exemplo, está madura para implantar segurança psicológica, se ela vai ter os recursos, porque é claro que a gente não tem como garantir, vamos implantar isso e vai dar 100% certo, mas a gente precisa um mínimo de recurso, né? O mínimo de estrutura, o mínimo de abertura, o mínimo de decisão para que as coisas possam acontecer, né? Então, esses 4 pilares são 4 pilares bem importantes, né, que a Amy traz no livro dela. Então, o primeiro pilar que a gente pode conversar aqui é sobre ter segurança para se expressar. Esses são os pilares que você está falando, os 4 da segurança psicológica. 4 pilares da segurança psicológica. Os 4 pilares da segurança psicológica, então, segurança para se expressar, né? Então, se a pessoa não tiver segurança para poder se expressar, para poder trazer uma ideia, por exemplo, né? Se ela não tem essa segurança, então ela vai lá, é o que a gente falou agora, a pessoa está lá trabalhando na indústria, observa, vê que pode acontecer algo que possa melhorar aquele processo, mas ela não consegue expressar isso para o líder dela. Exato. Né? Então aquela ideia vai ficar ali, vai morrer ali e a coisa não vai acontecer. Né? E aí, ela tem várias ideias em mente, só que ela não consegue compartilhar, expressar isso, seja verbalmente, de maneira física, corporal. Matheus, isso é o dia a dia das organizações. É o dia a dia das organizações. É comunicação, né? De fato, é comunicação ali, né? As pessoas têm ideias brilhantes, ideias incríveis, né? Então, e elas não conseguem expressar justamente porque elas não têm a segurança psicológica, não têm a confiança no seu líder, não sabe como a equipe vai encarar isso, né? Porque no momento que eu dou uma ideia... Eu acho sensacional isso que você está falando ali, porque... É muito legal. As pessoas realmente, de fato, muitas pessoas criativas, e aí o líder lá em cima, ele vai buscar consultorias internacionais, gasta milhões de reais, mas, de fato, lá, aquelas pessoas que estão no chão de fábrica, como chamam, né? Só o fato de eles imaginarem que possivelmente a ideia que eles vão compartilhar será assim, humilhante para eles, porque daí o líder vai lá e humilha, que você acha que isso vai dar certo? Você tá maluco? Você tá louco? Você tá maluca? E aí a pessoa, ao ato só de pensar, fala, não, nem vou falar isso para a Aline, não vou falar mais. Já vai trazer os defeitos, exato, né? Essa expressão. Matheus, e não é só no chão, porque no chão de fábrica isso acontece sim, mas às vezes a pessoa tá lá num cargo de liderança e ela não tem coragem de expressar a ideia pro líder dela. Liderança tóxica, né? Então, assim, então é algo que eu vejo assim, quando eu falo em se expressar, eu tô falando em dia a dia da organização mesmo, é o que eu vejo lá nos meus clientes, eu vejo as pessoas com ideias boas, sem coragem, ou sem um ambiente, né, que favoreça ela a ter coragem para se expressar. Exatamente.
né? Então, a segurança psicológica, ela tem esse pilar forte justamente por isso, né? Porque para que eu possa me expressar, para que eu possa, né, falar o que eu vejo, o que eu sinto, eu preciso ter um ambiente seguro. Então, esse é o primeiro pilar, né, quando a pilar, gente fala expressar. de se expressar. O segundo pilar é bem interessante porque fala segurança em interagir. Porque a gente tem que ter muito claro que segurança psicológica não é trabalhar num ambiente perfeito, que todas as pessoas se gostem, né? Que todo Ursinhos mundo. Isso não carinhosos, eu falo. existe, Ambiente ursinhos exato, carinhosos. não existe, não existe. Mas eu posso ter um ambiente em que eu possa interagir com o meu colega, interagir com você e falar, Matheus, olha, eu preciso fornecer para você um feedback difícil, né? Preciso falar para você uma coisa difícil. Né? Quando que as pessoas conseguem falar isso? Né? Nossa, é Algo que tenso é demais, é muito delicado, né? É difícil, muito delicado. muito delicado, né? Olha a maturidade, né, que a pessoa tem que ter para fornecer um feedback e também para receber. E isso eu vejo no mundo corporativo. As empresas investem em treinamentos para fornecer feedback, ok, é muito importante, mas é difícil ver uma empresa oferecer um treinamento que fale em receber feedback. Receber feedback. Porque se eu não souber receber feedback, foi por água abaixo. Então, a comunicação, isso você sabe muito melhor que eu, né, Você Matheus? sente, Aline, você Área. sente que o receber o feedback, a pessoa leva, eu não vou falar todas, né, que eu não gosto de generalizar, mas muito pelo pessoal, né, a pessoa tem alguma coisa contra mim, né, ela não gosta de mim por causa disso, mas Leva, tá isso no vira desempenho em relação ao estigma. trabalho da pessoa, né. Exato, só que aí a pessoa às vezes não sabe fornecer o feedback, não sabe como fazer isso. Nessa semana eu tive uma situação bem pontual, justamente assim, uma situação de conflito, né? E o conflito se estendendo, porque a pessoa não sabia como falar sobre aquele assunto. Mas aí, enquanto a pessoa não faz uma intervenção adequada, aquilo vai se tornando uma bola de neve. Né? Então, essa interação, justamente ela está relacionada com isso, né? Em eu ter a mente, em eu poder, por exemplo, fornecer um feedback legítimo, não só para cumprir o protocolo. Porque muitas vezes está lá, preciso fornecer feedback para o meu liderado uma vez por mês. Está lá na regra, está lá no formal, certo? Só que quando a pessoa vai fornecer esse feedback, ela faz para cumprir o check dela lá. Eu forneci o feedback. Tá, mas e como que ela fez isso? Foi um feedback legítimo que realmente vai cumprir com o propósito de um feedback, que é o quê? Construir o outro, né? É poder realmente contribuir com o crescimento do outro. O feedback, ele é para isso. Por isso que às vezes ele é mais fácil e às vezes ele é mais difícil, porque eu vou precisar, às vezes, sinalizar você a mudar um comportamento, por exemplo, né? Às vezes até pessoal, né? Até da cultura. Exatamente, a maneira como a Né? pessoa se expressa que vem no primeiro pilar, né? Exato. Sabe que eu tive um cliente da Irlanda, um brasileiro que foi trabalhar na Irlanda. Não sei se eu comentei com você Você sobre falou que esse cliente. tá atendendo um rapaz da Irlanda, você tinha comentado comigo. E aí ele tem um cargo de liderança e ele coordena uma equipe, se não me engano, 20 e poucas pessoas, mas de 6 países diferentes. Olha que legal, interessante. É muito interessante, porque ele fala, Aline, eu tenho liderados meus que têm por hábito cultural, por exemplo, né, tomar banho menos vezes. Uma Né? frequência menor, tipo uma vez Uma só. frequência, exato. Como é que eu vou falar para ele isso? Porque agora o nosso ambiente, né? Então, delicado, né? Como que eu vou falar isso para ele? Né? Eu acho que é uma das coisas mais Puxar, né? delicadas. Puxar o assunto e falar, olha, é Puxar o seguir. assunto. Exato. E assim, se a gente pensar, né, Matheus? É uma questão da cultura da pessoa. Não é somente não é um desleixo. Às vezes acontece. Às vezes acontece um desleixo. Mas nesse caso é uma questão cultural. Né? O que eu entendo que até Desconstruir isso potencializa. é muito difícil, é muito difícil. Né? Mas aí entra também a segurança psicológica, né? De você construir uma equipe, um time, em que você vai, para interagir, né, com ela, você vai ter que falar assuntos que não são fáceis, que muitas vezes são bem desafiadores, né? Ambos Então, têm que ser maduros nisso, né? Tanto quem tá dando que tá recebendo, né? Esse é o desafio, né? É esse é o encontrar esses desafio. dois. Por isso que a segurança psicológica, muitas vezes as pessoas falam, mas é responsabilidade da empresa, é responsabilidade do líder. Sim, eu concordo, mas eu coloco aí uma reflexão a mais, não é só exato. deles. Eu, trabalhador, Todo chego lá e mundo. já mando todo mundo para aquele lugar, o cara não tem essa flexibilidade de resiliência cognitiva de se adaptar ao ambiente. Exatamente, né? Então eu entendo e eu levo isso para os meus clientes, né? Que a responsabilidade dessa construção, ela é de todo mundo. Ela não é só da empresa, ela não é só do líder e ela também não é só do liderado. Claro que não pode impedir, por exemplo, eu vejo assim no mundo real, não pode impedir uma empresa que não tenha isso na sua cultura, mas que o líder possa desenvolver isso no time dele. Eu acho que pode. Não vai ser tão potente
quando tudo está alinhado, né? Quando a organização, a sua diretoria, a sua liderança, ok, quando a gente tem isso, né, a gente tem toda essa estratégia, porque eu entendo que a segurança psicológica ela é uma estratégia potencializada. Mas isso não significa que eu, enquanto líder, não possa proteger a minha equipe. Né? Eu posso proteger a minha equipe. Estou numa empresa que a cultura organizacional não me permite, né, implantar segurança psicológica. Ok, mas será que eu não posso implantar segurança psicológica dentro do meu time? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que investir em segurança psicológica, investir na construção de vínculo entre as pessoas é um dos caminhos seguros para que a gente consiga atingir performance, para que a gente possa melhorar o desempenho das pessoas, porque senão vai estar sempre o cachorro ali. Sempre o cachorro ali, né? E no momento que eu me sinto ameaçado, seja pelo passo do líder chegando, seja pelo tom de voz, mas a gente nem percebe, a gente fala, né, o tom de voz altera, o olhar. Nunca aconteceu contigo, Matheus, quando era criança, né? Eu aprontava alguma coisa quando era criança, meu pai só com o olhar. É o código, né? É o código. Não é? Só com o olhar já sabia tudo que acontecia Vixe depois, Maria, né? chegar em casa hoje. Isso, é isso, né? Então, só com o olhar a gente sabe o que vai acontecer. E às vezes a gente não percebe que o que a gente está fazendo, as nossas ações e os nossos comportamentos, fica muito automático. Você falou, né, do curso que você está desenvolvendo sobre isso? Sim, que possivelmente em breve estará disponível para o pessoal, que será o arquiteto dos hábitos, trazendo essa articulação de como a neurociência afetiva, cognitiva e comportamental, junto aí com a psicologia, é claro, pode estimular esse diminuir o desconforto, porque é uma ilusão, Aline, né? A gente estava discutindo antes de entrar ao vivo aqui, como as pessoas nas redes sociais, no Instagram principalmente, é interessante porque você pode navegar e encontrar conteúdos muito bons. Porém, há uma expansão maior daqueles conteúdos não muito bons nessa relação de vender ideias que a gente sabe que não é verdade, ilude muito mais as pessoas no sentido, mudar um hábito é gostoso, você pode, é capaz. Não, de fato, todos podem, mas todos conseguem? Não, porque tem um desconforto. Você está criando estruturas, circuitarias específicas no seu cérebro, aí entra a neuroplasticidade, os tipos química, estrutural, funcional, que ali você vai investir uma atividade energética mental, cognitiva, ali podemos falar de glicose, gordura, que a pessoa não está adaptada. E para você desconstruir isso, você tem que ter a exposição frequente, constante, que nós chamamos de baby steps. Isso até da organização é a mesma coisa. Se um líder chega... Há mudanças assim drásticas, obviamente, depende muito também do mercado econômico nessa relação, mas se quer construir uma mudança mais sólida e persistente naquilo, é um passinho de cada vez, tem a recompensa, poxa gente, hoje nós conseguimos mudar isso e aquilo, porque foi aquilo que você falou, a construção é muito subjetiva de cada um tem a sua individualidade, mas essa soma de individualidades darão o rosto do que o líder quer em relação à sua equipe. Exatamente, né? Por isso que eu não acredito numa fórmula milagrosa, né, Matheus? Não existe. Era o que a gente estava conversando, não existe. É um caminho árduo, mudar comportamento. Se fosse simples, né? Um botão liga e desliga, agora eu quero mudar, né? Todo mundo realizaria aquilo que promete no último dia útil do ano. Pulando as ondinhas, exatamente. Exato, é gostosinho, é muito gostoso. Por que não acontece? Todo mundo quer, né? As pessoas querem aquilo que elas desejam, certo? Não é um querer pequeno, às vezes é um querer muito grande. E por que isso não acontece? Né? Então, por isso que a gente tem que estudar comportamento, né? Em fontes seguras, eu brinquei contigo no início, né, Matheus, que eu nas minhas aulas, eu recomendo, né, você como uma fonte segura, né? Porque eu sei o quanto você estuda, né, Matheus? Então, eu costumo recomendar, porque no meio de tanta informação e o nosso próprio nosso sistema, né? Quando a gente vê algo tão simples de fazer, né? Porque a gente abraça a ideia, né? Fala assim, a gente quer aquilo que é fácil, né? Então, vamos para esse milagre de mudar comportamento. E a gente sabe, estudando, o quão desafiador é mudar um comportamento. Né? Tá, você falou então. Você falou então, só para expressar, interagir. E esse terceiro pilar é importantíssimo, que é segurança para aprender. Né? Se a gente pensar para aprender, né? Se eu não tiver segurança, porque a gente aprende como? Na teoria ou na prática? Como que a gente aprende, Matheus? Na teoria ou na prática? A teoria é gostosinha, mas a prática, o bicho pega ali que você vai aprender, né? Exato, né? Então, beleza, eu posso ir lá fazer, a empresa vai lá e investe, né? Então, vamos pegar um case aqui, ó. A empresa vai lá e investe nos seus funcionários para que eles estudem, para que façam pós-graduações, né? Vai lá um aporte financeiro, contribui, e aí a pessoa vai para um programa de formação, vai para uma pós, vai para uma graduação, e quando ela volta, ela não tem segurança psicológica para praticar aquilo que ela aprendeu.
E aí, o que vai acontecer, né? O Porque desempenho ela vai está aumentar? vendo, ela vai estar tendo inúmeras ideias nos cursos, né? Na teoria, na prática, a teoria é outra, né? Ela chega lá e sabe, nossa, mas jamais o meu líder aqui, o fulano, o ciclano, vai deixar eu fazer isso, sendo que a pessoa pagou para ela fazer isso e mudar, e não deixa ela mudar, né? E aí entra até no se expressar, tu viu? Como elas vão até tendo pontos em comum. Uma puxa a Né? outra, né? Não tem Uma como, né? puxa a outra, Não é exato. algo linear. Exato. Mas vamos pensar, ó, Matheus, às vezes eu posso aprender algo que nem dependa de me expressar. Mas por exemplo, sei lá, vou criar um sistema novo, uma planilha nova, um jeito diferente, né, de executar o meu trabalho. E a pessoa não sente segurança para isso, por quê? Porque ela tem medo de errar. Né? E um líder, por exemplo, que só gosta de notícias boas, ele acaba criando uma cultura ao não tentar. Porque se o Que líder fica interessante isso aí. feliz, o líder fica feliz, eu sou líder, ok, eu só valorizo coisas que dão certo. E aí eu faço cara feia, ou eu brigo, ou né, enfim, retalho a pessoa que errou. Sim. Né? O que vai acontecer? Como que vai ficar isso na cultura do meu time? Né? Significa que eu não posso errar. Só de pensar que pode errar, a pessoa nem vai tentar, né? Exatamente, ela não tenta. Ela não tenta. Por quê? Porque ela tem medo de errar, né? Então, como que eu vou garantir que fazer algo diferente eu não vou errar? Eu não posso ter essa garantia. Não tem, 50% de chance de acertar. Claro que eu posso ter um ambiente controlado, claro que eu posso, né, minimizar a chance de erro, mas a gente não pode dizer que não vai acontecer erro. Né? Então, o líder que gosta, que valoriza só notícias boas, coisas O acerto, a agradáveis, perfeição, né? Buscar esse perfeccionismo nessa relação disso, né? perde desempenho. Por que perde desempenho? Porque a pessoa que tem uma ideia boa, que ela aprendeu lá, que ela vivenciou numa experiência, as empresas costumam fazer isso, eu acho muito legal, aprendo muito quando eu tiver a oportunidade. Por exemplo, vai conhecer uma outra empresa do mesmo ramo e ver algo diferente para poder olha que interessante. aplicar. Né? Porque não é só claro que eu digo, né, que a formação acadêmica hoje ela virou uma questão, não é mais estratégica, é uma questão de sobrevivência. Você ter graduação, você ter uma pós-graduação, é uma questão de sobrevivência no mundo corporativo, né? Agora existem outras formas que a gente pode aprender. Né? Lembra lá no mestrado que a gente visitou lá as empresas dos Estados Unidos, que bacana essa oportunidade Você vê de como ter uma aula. Exato. É a prática, você vê a realidade, como é que é aquilo, para poder funciona. aplicar. Né? E é incrível, porque de fato você muda a maneira que você tem a percepção sobre as coisas, a mentalidade. Você fala, meu Deus, que legal isso. Uma coisinha que você vê traz um histórico daquilo que você vivencia na sua realidade de organização, né? Exatamente. E uma ideia dessas, né, quando a pessoa tem esse bom senso em adaptar aquela realidade daquilo que ela vivenciou, daquilo que ela experienciou para o negócio dela, para o time dela, show de bola. Olha como a gente aumenta a chance, né, de ter um desempenho melhor, um resultado melhor. Então, no momento que eu impeço, né, a segurança psicológica em a pessoa aprender, que é o quê? Pegar aquele conteúdo, seja na pós-graduação, seja na formação, seja numa experiência numa outra empresa, ou até numa sala de aula, quando são as pessoas da mesma área, como que funciona, né? Acho muito legal isso, como funciona na tua empresa, como funciona na minha, essa troca. Agora ela chega no mundo dela, cheia de ideias, cheia de conhecimento, no momento que ela vai aprender, que ela vai praticar, corta. E o interessante é que cada vez que vai plantando essa sementinha, você, depois de um tempo, você cria uma cultura de busca de aprender coisas novas e colocar em prática, né? A própria equipe vai se respeitando. Poxa, a Aline foi num lugar esse final de semana, Aline, compartilha com a gente o que você viu lá de interessante. Aí já compartilha, os amigos ali, colegas vão lapidando a ideia para se colocar em prática. Olha o quanto a empresa ganha com esse exemplo que você está falando, Matheus. Olha o quanto a empresa pode ganhar, né, com esse exemplo, né? Então, essa segurança para poder realmente aprender, né? Isso é muito importante. E o quarto pilar, essa é muito neurociência. Essa tu vai adorar, Matheus. Essa é muito neurociência. Porque é a segurança em pertencer. Né? A gente poderia fazer mais uma live aqui, mais um Criar vídeo. o significado naquilo, né? Exatamente, né? Essa segurança. segurança. Inclusive, dos princípios da arquitetura afetivas básicas do pai da neurociência afetiva, que é o Jaak Panksepp, para ele, o seeking, que é a busca, o significado, é a mais importante. Olha que interessante. Olha só, exatamente, né? Então, nós somos seres sociais por natureza, essa necessidade do ser humano, né, de pertencer a um time, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma empresa. Então, se eu não tenho esse senso de pertencimento, né, eu coloco toda a segurança psicológica
água abaixo, né? Então, fazer com que as pessoas possam, né, se sentir pertencentes. Então, só com esses 4 pilares que a gente compartilhou aqui de uma forma breve e resumida, a gente pode ver o quanto todo mundo que está envolvido na organização, seja o tomador de decisão, seja o líder, o gerente, o gestor, o RH, as pessoas que fazem parte, todos esses pilares elas conseguem agregar, construir e desenvolver. Eu achei sensacional, Ali, sensacional, porque não é algo... Claro, a gente está focando aqui no mundo organizacional, mas estamos falando de pessoas, mas como os 4 pilares se aplicam para tudo, para a amizade que eu tenho, para uma relação, matrimônio, eu com minha esposa, com meu marido, né, como vai construir, expressar, pertencer a um relacionamento íntimo, a uma amizade, né? Então, fazer essa visão mais ampla de como podemos levar também para a vida como um todo é fantástico, né? Exatamente, e relacionamentos como um todo, assim, a gente está falando aqui mais da organização específica, porque é o que me move, é o que eu amo realmente fazer, né? Mas isso se aplica em diversas áreas, relações pais e filhos, né? Hoje eu tenho filha adolescente, então eu tenho um relacionamento muito legal com ela, mas eu vejo, assim, né, essa questão, assim, dos adolescentes terem medo de falar para o pai. Exato. Ai, mãe, ela pode compartilhar com você. Eu falei uma coisa para fulana, minha amiguinha, ela se sente incomodada pela reação da amiga, né? Não pertencer, eu acho que ela não gosta de mim, ela vai ficar brava. É fantástico se você acompanhar esse processo de desenvolvimento na adolescente e se transformando, com certeza ela vai compartilhar no mundo profissional dela com você, né? Aline, sensacional, obrigado Exatamente, pelo espero que convite. sim, né, Matheus? Ó, deixei aqui, ó, o Instagram dela tá aqui do ladinho aqui, ó, aline.dota. Vou deixar as redes sociais dela aqui abaixo, o site dela, por favor. Eu não combinei nada com ela aqui, mas eu tenho certeza que ela vai topar. Envie mensagens para ela, das referências que ela comentou do livro, que com certeza a Aline, sempre atenciosa, simpática, vai contribuir com os conhecimentos fantásticos que ela tem, tanto da vida pessoal quanto profissional. Aline, brigadão, viu? Matheus, uma honra estar com você. Você siga sendo aí, né, a minha referência, né? Enquanto quando eu falo para os meus alunos, eu te admiro demais. Realmente você é um presente do mestrado. Fico muito feliz em estar aqui e que a gente possa conseguir continuar aí estudando juntos, que é muito bacana. Com certeza. Aline, um beijão, gente. Beijo, obrigado Matheus. pela presença de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Tchau, Aline. Obrigado. Beijo, tchau, tchau.